Terminou no estádio Newton Santos e o Botafogo está eliminado da Libertadores da América para o Barcelona de Guayaquil. Um jogo que o Botafogo tinha tudo para se classificar. O Botafogo tem um time melhor do que o Barcelona, estava jogando dentro de casa, tinha tudo ao seu favor, mas acabou pecando em erros individuais mais uma vez. E quando você leva um gol muito cedo, como o Botafogo acabou levando do Barcelona, traz muita dificuldade depois no jogo, principalmente porque a torcida vai ficar ansiosa, vai começar a cobrar, vai começar a chiar, que é normal, e tem muito jogador que não sabe lidar com isso. A gente viu hoje também o Martin Anselmi em alguns momentos um pouco ansioso com o time do Botafogo e passando essa ansiedade para dentro do campo. Eu acho que ele poderia ter conduzido de uma forma melhor, poderia ter mexido melhor no time do Botafogo. Ele até tentou, a gente viu como ele mexeu, como ele colocou peças, mas eu acho que ele poderia ter feito melhor também na parte tática para o Botafogo conseguir furar o bloqueio do Barcelona de Guayaquil. Até porque se a gente pegar essa equipe do Barcelona, cara, no papel, é um time que se vem jogar um campeonato brasileiro da vida, briga contra o rebaixamento, cara. É um time fraquíssimo do Barcelona. É um time que hoje realmente buscou uma bola e conseguiu uma bola muito cedo que causou muita dificuldade para o Botafogo. E o Botafogo com muita dificuldade de criar possibilidades de gol. Com muita dificuldade de realmente chegar de forma contundente. E nas vezes que conseguiu chegar, o goleiro do Barcelona conseguiu se sair muito bem e fazer defesas que garantiram ali pelo menos a vitória para a equipe e a classificação. Mas agora vamos entender o que realmente aconteceu na partida, na parte tática entre Barcelona e Botafogo. O Botafogo veio jogando novamente com a sua linha com 3 zagueiros, com 4 meio-campistas, tinha 2 meias e tinha um centroavante que no caso era o Matheus Martins. A mesma escalação tradicional que já vem utilizando o Martin Anselmi. E como previsto por mim, o time do Barcelona viria com a linha de 5 atrás. Eles vieram dessa forma, num 5-3-2. Eles começaram a partida dessa maneira. E a partir do momento que o Barcelona faz o gol em cima do Botafogo e fica na frente do placar, eles marcavam anteriormente em um 5-3-2. Eles passam a marcar em um 5-4-1. Dificultando ainda mais a vida do Botafogo nesse trabalho do entre linhas. E eles também perceberam que quando o Martin Anselmi colocou o Correia, mais ou menos ali uns 10 minutos depois que o Botafogo levou o gol, o Martin Anselmi também fez uma mudança tática. Porque o Botafogo joga dessa maneira aqui. Só que o que acontece? Desde o início do jogo, a gente tinha o Matheus Ponte funcionando como um segundo lateral aqui no time do Botafogo. Ele e o Vitinho se associavam bastante aqui por esse lado direito. E como o Barcelona marcava somente com 3 jogadores no meio de campo, o Botafogo sobrecarregava com o Matheus Ponte subindo. Você tinha o Barreira, você tinha o Montoro, você tinha o Matheus Martins e você tinha o Nilton e o Danilo vindo um pouco mais por trás. O Bastos abria pela direita, o Barbosa pela esquerda e o Botafogo já afundava o Alex Telles também lá pela esquerda. Então o Barcelona tinha dificuldade de encontrar a marcação nesse entre linhas do Botafogo. O Botafogo atacava com muita gente sobrecarregando a última linha e tentando atacar esses espaços aqui. Tanto que o Botafogo consegue, cara, no iniciozinho ainda do jogo, antes do Barcelona marcar o seu primeiro gol, o Botafogo consegue criar boas oportunidades, consegue ser muito perigoso e não faz o gol por muito pouco. Só que como o Botafogo leva o gol do Barcelona de Guayaquil, a gente viu um Botafogo que estava armado para atacar. E era uma jogada que o Botafogo estava saindo do campo de defesa para o campo de ataque. Então o posicionamento, se você reparar, dos alas do Botafogo eram já indo para o campo de ataque. Até mesmo o Matheus Ponte, que é zagueiro, um falso zagueiro, já estava se lançando para o campo de ataque. Essa bola é passada para o Barreira, só que ele escora ela mal para trás. E o Barcelona entra em uma fase de transição rápida buscando o gol, até porque percebe uma certa fragilidade e uma boa possibilidade de passe do lado esquerdo de ataque do Barcelona, nas costas do Matheus Ponte, que já estava saindo para atacar. Então era um Botafogo saindo com a bola, acaba perdendo em um lance bobo, erro de gesto técnico do Barreira, e aí começa a surgir o contra-ataque do Barcelona. O jogador do Barcelona no meio de campo consegue encontrar esse bom passe nas costas do Matheus Ponte, mas vocês têm que reparar que era uma situação completamente controlada. O Vitinho já estava fazendo a dobra de marcação, então o Botafogo já tinha uma superioridade numérica por ali, só que o Matheus Ponte não consegue cortar esse possível cruzamento. Ele até tenta abafar, mas essa bola consegue chegar dentro da área do Botafogo, e aí que começa a complicação e os erros de marcação. Repara, o Botafogo até tá bem organizado. Uma linha de 4 atrás, o Alex Telles já tinha baixado para ajudar na marcação também, o Vitinho tava voltando e os dois volantes do Botafogo estavam bem posicionados aqui na entrada da área. Só que esse cruzamento entra, é escorado pelo jogador do Barcelona para o outro jogador do Barcelona. Eles fazem meio que uma dinâmica aqui de terceiro homem, né, para encontrar o jogador livre.
E no caso, o Bastos não tá próximo desse jogador, o Alexander Barbosa não consegue encurtar para duelar ela, e acaba dando essa facilidade do jogador do Barcelona ajeitar com o peito. E o Danilo acaba meio que no desespero, o Danilo e o Newton entrando também dentro da área para tentar logo recuperar essa bola. Só que acabam se esquecendo da entrada da área. Olha só a liberdade e o espaço que tem na meia-lua. Essa bola ajeitada de um para o outro. E a finalização sai boa, não é uma finalização ruim. É uma finalização que o jogador teve tempo, teve espaço para perfilar o corpo, para buscar realmente o canto. E essa bola acaba entrando no gol por assim, um lance que era defensável para o Léo Link. Era defensável para o Léo Link, dava para ele defender essa bola. Ele até chega a tocar nela, só que ele toca na bola e ela vai para dentro do gol. Então, assim, falhas individuais do Botafogo acabam também custando a classificação. E era 7 minutos ainda do primeiro tempo. Então, aquela atmosfera do estádio que tá jogando ao teu favor já passa a jogar um pouco mais contra. Já vem uma falha do Léo Link, vem um erro ali do Barreira no meio de campo. E é por isso que eu não culpo em si o Martin Anselmi, cara. Porque o Botafogo, ele consegue se recuperar, ele consegue se recompor defensivamente. Mas aí, por alguns vacilos de posicionamento, algumas leituras erradas de alguns jogadores e também a falha do Léo Link. Se é um goleiro aqui de alto nível, faz a defesa. Não era defesa fácil não, mas se é um goleiro de alto nível, faz a defesa. Fala pra vocês, se é o John, goleiro que era do Botafogo na temporada passada, faz a defesa. Faz a defesa. Só que aí o Botafogo acaba levando um gol cedo. E aí o Martin Anselmi, que já atacava dessa forma, faz uma mudança. Ele coloca o Correia no time do Botafogo. Ele coloca o Correia e tira o Matheus Ponte. E aí ele traz o Correia mais pra dentro, o Correia gosta de jogar mais por dentro. E o Barreira entra nessa posição que quem ocupava antes era o Matheus Ponte. E ele continua com esses dois jogadores atrás. Então é uma leitura errada você falar que o Botafogo joga com 3 zagueiros. Porque esse terceiro zagueiro em tese do Botafogo depois até passou a ser o Vitinho na recomposição. Ele jogava o tempo todo espetado. E qual era a ideia do Botafogo? Sobrecarregar esses meios espaços aqui. Essas janelas, era você sempre ter um jogador no meio dessas janelas aqui, que é o que, por exemplo, o Guardiola faz no Manchester City, quando ele pega para atacar uma defesa de 5. Isso aqui é como você tem que atacar uma linha de 5 atrás, conseguindo gerar espaço nessas janelas para os seus jogadores infiltrarem. Só que o que acontece e que não dá certo no time do Botafogo? Primeiro, desce mais um jogador do Barcelona, dificultando aqui esses encaixes, e muitas vezes eles buscavam esse encaixe mais individual nos jogadores do Botafogo. Dificultava muito dos jogadores do Botafogo conseguirem vencer esses duelos, e aí eles já descem mais um para fazer esse tipo de encaixe, não deixar o Botafogo ficar em vantagem numérica na sua última linha, e o Botafogo gira a bola de um lado para o outro sem conseguir ser produtivo ainda na primeira etapa. Queria uma jogada ou outra de maior perigo pelos lados do campo, mas nada de muito contundente. Faltava mais do Botafogo ter calma e ter tranquilidade com essa bola. Faltava do Botafogo conseguir realmente fazer essa vantagem numérica de ter tantos jogadores no setor ofensivo surtir efeito. Não surtir efeito. Muitas vezes essa bola até batia aqui no corredor, mas vinha cruzamentos para dentro da área. Com o Matheus Martins de centroavante não ia rolar. Então o que faz o Anselmi no segundo tempo? Ele puxa o Matheus Martins para jogar no lado. Ele deixa o Vitinho aqui ainda também, né, ocupando esse meio espaço. E ele desce o Barreira. Ele desce o Barreira, desce o Newton para ser esse zagueiro. E o Barreira vira volante ao lado do Danilo. E no lugar do Bastos, ele coloca o Cabral. O Arthur Cabral. Então ele mantém a mesma estrutura que ele já vinha tendo com o Botafogo anteriormente. Ele só muda as peças. E eu acho que assim, um erro grande dele nesse momento do jogo foi ter deixado o Danilo muito longe do gol. O Danilo tá sendo um dos principais jogadores do Botafogo na hora de finalizar as jogadas. O Danilo é bom lendo o jogo por trás, mas eu acho que o Botafogo tinha outros jogadores para fazer essa leitura do jogo por trás. Até porque, cara, o Barcelona fica só com o Benedetto lá na frente e praticamente não tem contra-ataque no segundo tempo. E aí ele até adianta depois o Barreira, mas o Danilo fica lendo esse jogo o tempo todo por trás. E o Danilo pisou muito pouco próximo da área. Ele poderia, por exemplo, ter deixado aqui o Barreira e ter adiantado mais o Danilo. O Danilo tem mais esse cacuete de chegar se aproximando, de trocar passes, de dificultar a vida do adversário realmente nesse último terço. E aí ele trabalha essas inversões. Uma hora o Alex Telles vem por dentro, o Montoro vem pra cá, o Montoro até voltava às vezes para tentar buscar a bola, mas a estrutura foi essa. E o Botafogo caía muito nesse tipo de jogada aqui, de vantagem qualitativa pelo lado do Matheus Martins buscando cruzamento para dentro da área. Mais pra frente ainda, ele mexe, ele tira o Barreira e ele coloca o Arthur. E até vai sair uma
algumas boas oportunidades para o Botafogo. Jogada de escanteio que o Arthur Cabral consegue cabecear. Uma jogada do Arthur que ele cruza essa bola lá no segundo pau pro Arthur Cabral, e o Arthur Cabral escora pro Vitinho quase fazer o gol pro Botafogo, mas o goleiro consegue abafar e tirar bem o ângulo. O Botafogo até tem algumas situações no segundo tempo, mas até com o Arthur Cabral, duas com o Arthur Cabral e uma com o Vitinho, né? Duas cabeçadas perigosas do Arthur Cabral, uma grande defesa do goleiro e uma com o Vitinho. E no primeiro tempo o Botafogo teve algumas oportunidades ainda com o Matheus Martins. Não era uma marcação do Barcelona de Guayaquil que era impossível do Botafogo penetrar. Não, eles davam espaço pro Botafogo fazer essas movimentações nas janelas, como eu falei para vocês. Por mais que houvesse um encaixe de marcação, eles davam esse tipo de abertura pro Botafogo. Qual foi o problema? O Botafogo buscou pouco esse tipo de jogada. Muitas vezes a bola batia aqui já no, por exemplo, no Alex Telles, aí tentava já esse cruzamento antecipado, e aí você não conseguia realmente fazer a tua vantagem valer a pena. E aí quando você busca muito cruzamento, é claro que você pode levar perigo, como o Botafogo levou nos cruzamentos, essa bola rondando na área o tempo todo, vai gerar perigo pro adversário. Mas se você tenta chegar mais na linha de fundo, atacando esses espaços, se você tem um pouco mais de calma para trabalhar a bola, que o Botafogo não teve no segundo tempo, eu acho que o Botafogo faria o gol. Se tivesse mais calma para trabalhar a bola, e também se ele tivesse soltado um pouco mais o Danilo, eu acredito, cara. Acho que o Danilo ficou olhando muito o jogo por trás, e ele é um jogador de muita qualidade para ficar só aqui. Ele tem que chegar mais próximo da área. Os melhores momentos do Danilo com a camisa do Botafogo são mais próximos da área. E aí no finalzinho do jogo já entra naquele modo e o Barbosa vira atacante e tudo mais, e o Botafogo não consegue ser perigoso e contundente. Mas essa estratégia do Barcelona de marcar nesse 5-4-1, que no finalzinho do jogo com o Botafogo povoava muito já que essa última linha e tentava ocupar essas janelas, por conta dos encaixes individuais, virava até em alguns momentos, cara, uma linha de 7 do Barcelona de Guayaquil. Virava uma linha já de 7 atrás, não era mais nem uma linha de 5, por conta desses encaixes do Botafogo que arrastavam, já tava virando até uma linha de 7 jogadores atrás. De 6, 7 jogadores atrás do Barcelona de Guayaquil. Mas o Botafogo não conseguiu furar esse bloqueio. E a problemática foi essa. Eu teria feito diferente, como eu falei pra vocês. Eu teria talvez colocado o Danilo mais próximo, e eu também buscaria mais esse tipo de jogada. Eu acho que até essa pode ter sido a intenção do Anselmo. Só que o time não conseguiu executar dentro de campo. É assim que você destrói uma linha de 5 atrás. Você atacando esses meio espaços aqui. Você atacando essas janelas. É assim que você pode destruir uma linha de 5. Pelo menos é a melhor forma que eu vejo de você destruir uma linha de 5. De você gerar esses intervalos no adversário. Você atacar nesses intervalos. Mas no final das contas foi isso. O Botafogo não conseguiu vencer e está eliminado da Libertadores da América. Espero que vocês tenham entendido aí tudo que aconteceu no jogo. Para o Botafogo continuar trabalhando, tentar dias melhores, tem reforços chegando, ainda tem a Sul-Americana, tem o Campeonato Brasileiro e é o que restou. Não tem mais como você voltar no tempo, voltar atrás, vamos classificar, não tem o que fazer. Aconteceu, já aconteceu. E é isso, ficando nessa, abração do Francesco, nós fui.